Bom dia, alunos! Hoje é terça-feira, né? Então hoje é dia de videoaula de matemática. No capítulo da semana passada, eu mostrei para vocês como utilizar a base 10 na decomposição de números. Na aula de hoje, nós vamos utilizar esse conteúdo dentro de outro. Eu trouxe para vocês hoje notação científica e eu vou iniciar essa aula falando um pouquinho sobre ela para vocês. Notação científica é a forma de escrever um número utilizando a potência de base 10, tá? Geralmente é utilizada para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês. Olha só. O primeiro, ele traz um número muito grande, tá? Trata-se da distância aproximada da Terra até o Sol. A distância aproximada da Terra ao Sol é de 149 milhões e 500 mil quilômetros. É um número muito grande, não é mesmo? Agora a gente vai escrever esse número utilizando potência de base 10. Primeiro passo, eu vou verificar quais são os números que são diferentes de zero, certo? Então, olha só, nesses números, eu tenho esses aqui, que são os números diferentes de zero, né? Vou reescrever esses números, tá? Então, olha só. Como vocês podem ver, a única coisa que eu fiz foi pegar os números diferentes de zero. Segundo passo, eu vou contar uma casa decimal e acrescentar uma vírgula, certo? Nós vamos andar uma casa decimal para a direita. Então, olha só, uma casa decimal, acrescento a vírgula. Então, eu fiquei com 1,495. Terceiro passo, agora vamos utilizar a potência de base 10, tá? Então, vai ficar vezes 10. E para eu saber que expoente usar, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho, certo? Depois da vírgula. Prestem bem atenção em como fazer. Vamos voltar para o nosso número original aqui. Eu coloquei a vírgula aqui, depois do 1. Então, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho até o final desse número, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu expoente aqui vai ser 8. Então, eu representei esse número como 1,495 vezes 10 elevado a 8. Eu tenho aqui um segundo exemplo. O diâmetro do vírus da poliomielite é um número muito pequeno. Ele é representado por 0,000028. Como vamos representar? Primeiro passo, vamos encontrar os números que são diferentes de zero. Então, olha só, eu tenho aqui 28. Vou reescrever esse número aqui. Bom, vou contar uma casa decimal indo para a direita e acrescentar a vírgula. Então, olha só, uma casa decimal, acrescento a vírgula. Terceiro passo, vou colocar aqui a minha base 10. E para saber quanto vai ser o meu expoente, nós vamos contar as casas decimais, tá? Que ficam antes da vírgula nesse caso. Então, olha só, nesse caso aqui, eu coloquei a vírgula aqui, certo? Então, eu vou contar quantos números eu tenho, ó, até aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu expoente, ele vai ser 5, só que nesse caso eu vou ter um expoente negativo. Sempre que nós contarmos para a direita, o meu expoente é positivo. Se a contagem ela for para a esquerda, se ela for voltando, o meu expoente ele vai ser negativo, tá? Para finalizar, eu trouxe um terceiro exemplo. Eu vou transformar 800 mil
em um número de potência de base 10. A gente vai utilizar notação científica. Então, eu vou pegar um número que é diferente de 0, que nesse caso é só o 8. Como eu só tenho 8, a gente não vai utilizar vírgulas. Como só tem um número, eu vou colocar esse número e já vou colocar a minha base 10, tá certo? Então, vai ficar vezes 10. E para eu saber que expoente eu vou usar, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois do 8, tá certo? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número escrito em notação científica é 8 vezes 10 elevado à potência 5, tá certo? Então, gente, na aula de hoje é só isso. Acredito que vocês vão entender com facilidade, é um assunto bem simples, escrever um número como notação científica. Pratiquem com a atividade que está disponível aqui na descrição, tá? Qualquer dúvida que surgir, me chamem no privado que eu atendo vocês, tá bom? Assim que finalizarem a atividade, fotografem e me enviem para receber o visto virtual. Lembrando, os vistos virtuais, né, quem tem todos ou quase todos, recebe ponto extra no dia da prova. Então, não deixem de fazer, tá bom? Um grande beijo e até a nossa aula online da semana. Tchau, tchau!